Reforço chega hoje, condições aceitas, acertou a transferência. Aviso foi dado, Vasco na zona da degola e movimentações no mercado é o vai e vem do Cruz Maltino aqui no canal do Torcedor. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu tô chegando com tudo nesse domingo para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e é claro, aqui no canal do Torcedor Vascaíno você vai saber de todas as informações nesse domingão. Então eu peço para você humildemente, para você deixar o seu like e olha só, estamos quase batendo a marca de 100 mil inscritos. Peço para você correr aqui embaixo agora, clique no botãozinho escrito inscreva-se e participe com a gente aqui do canal do Torcedor Vascaíno com muitas informações e claro, né, com muito bate-papo e opiniões, beleza? Então não perca essa possibilidade. E olha só, eu vou deixar uma dica de ouro aqui para vocês, hein? A GoCase está com várias condições importantes e você não pode perder a chance de adquirir a sua garrafinha, a sua capinha personalizada com seu nome, com a sua foto e muito mais. É isso mesmo. Corre lá no site da GoCase, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e preste atenção. Tá vendo aqui o código Lineker? Utilize o código no meu nome para você ter um super descontão, mas é só para você que é vascaíno e só para você que gosta de produtos de qualidade, porque a GoCase é especializada nesse tipo de produto e vou falar para você, hein? Qualidade é o que não falta, meu amigo. É impressionante como que a GoCase tem, né, essa satisfação de todo mundo que a utiliza. Então, não perca essa oportunidade. A GoCase te oferece um desconto especial com código no meu nome. Fechou? Corre lá e garanta os seus produtos. Corre lá que a capinha do celular tá bem legal, hein? Tem a da camisa nova, tá bem maneira. Corre lá, não perca essa oportunidade. Clica lá no link, primeiro comentário fixado, depois você vem aqui e me fala. Fechou? Enfim, como temos vários assuntos nesse vídeo, a gente vai agora passar a vinheta. Então solta a vinheta, bora para as informações. Reforço chegando, aceitou as condições, acertou a transferência, aviso foi dado e infelizmente, né, a movimentação do vai e vem, a gente vai falar para vocês tudo o que aconteceu e também sobre Brasileirão, o Vasco na 17ª colocação na zona do rebaixamento já nesse domingo, onde encara o Sport na Ilha do Retiro às 8h30 da noite. Olha só, peço para você deixar o seu like para dar aquela moral, porque o vídeo está lotado de informações e você vai saber detalhadamente de cada uma delas. E óbvio, você não perde nada. Primeiro eu quero falar simplesmente sobre o Campeonato Brasileiro. Óbvio que nós vamos voltar para falar com mais detalhes aí durante o dia, né, que estamos buscando as informações, mas o Vasco já inicia na 17ª colocação, porque o Juventude venceu, né, a sua partida. O Juventude venceu o Ceará e o Vasco caiu ali para a 17ª colocação dentro da zona do rebaixamento. Isso força o Vasco a vencer o Sport hoje na Ilha do Retiro, né? Cara, o Fernando Diniz agora pressionado por uma vitória, até para no dia 11, né, de setembro encarar o Botafogo com mais tranquilidade pela Copa do Brasil. Bom, olha só, vamos falar sobre o vai e vem, mercado da bola do Vasco, é muito agitado e a gente vai falar bastante sobre muita coisa, mas a primeira recusa, né, infelizmente, o Colo-Colo recusou a proposta do Vasco pelo Alan Saldívia, zagueiro ali, né, que a gente está observando há um tempo atrás, é uruguaio, que o Fernando Diniz até elogiou o jogador na coletiva, falou que queria a contratação, o Vasco ofereceu cerca de $300 mil por um empréstimo, né, com uma obrigação de compra caso o jogador bata metas em seu contrato por um valor ali aproximado de $1,5 milhão, tá? O Colo-Colo recusou, falou não, assim eu não quero. E o Vasco não acenou com uma nova proposta, né? Então, provavelmente o Vasco saiu do negócio, né? Não deve contratar o Alan Saldívia, jogador aí que pertence, né, à equipe chilena. Um dos pedidos, né, entre aspas, do técnico Fernando Diniz, aí, o Alan Saldívia, o zagueiro que foi aí um dos indicados pelo professor nesse momento da janela de transferências. Bom, falando em situação envolvendo transferências, acertou a transferência. O América Mineiro fez a proposta, a mesma proposta, mas Lucas Figueiredo preferiu ir para o futebol português, para o Alverca, né? Clube lá que, diante do seu quadro de sócios, né, tem o Vinícius Júnior como um dos sócios
do clube. Tá? O Alverca, que saiu da Série C, já está na Série A, teve uma ascensão, né, no futebol português, e agora o Lucas Figueiredo preferiu sair do América para ir para esse clube lá de Portugal. Lembrando, né, que o Vasco e o América têm um acordo e toda transferência, né, o América e o Vasco têm prioridade entre um e outro. Nesse caso, o Alverca fez a proposta, o Vasco aceitou, o América fez a proposta, o Vasco, não, beleza, vou aceitar também, tá? Tô te avisando aqui que o Alverca fez uma proposta de tanto, aí o América foi lá e fez a mesma proposta, e o Figueiredo que decidiu o seu futuro. O Figueiredo que falou, não, eu quero ir para Portugal. Então, a transferência aí acertada do Figueiredo para a Europa nesse momento. Escolha completamente do jogador. Falando sobre saídas também, o Lloyd Augusto não é relacionado pela quinta vez, em quinto jogo, sem o Lloyd Augusto. E o Vasco, obviamente, procura, né, a saída do atleta. Tenta ali arrumar um empréstimo ali para o jogador, até mesmo para aliviar um pouco a folha salarial. O Lloyd Augusto, que custou aos cofres do Vasco aí cerca de 9 milhões de reais. E se bater metas ainda, o Vasco tem que pagar mais 6 milhões, né, totalizando 15 milhões de reais. E, obviamente, né, a situação envolvendo o Lloyd vem sendo cada vez pior para com o jogador, porque não vem sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. É um dos jogadores que não vem tendo um bom aproveitamento após a chegada do treinador, depois daquele episódio, né, de pedir para o Diniz ouvir, enfim. A gente teve aí uma queda, né, um sumiço do Lloyd Augusto na lista de relacionados. E, claro, né, a informação que eu tenho é que o Lloyd treina até razoavelmente bem, mas na hora da lista ali está sempre de fora. Eu acho que acabou o clima, né, do Lloyd com o Vasco. Né? Muita gente falando sobre problemas de adaptação, que o jogador não se adaptou, que o jogador teve esse caso agora familiar com a mãe, sofrendo um AVC, que as coisas pioraram, enfim. Situação do Lloyd cada vez pior no Vasco. E olha só, o Vasco recusou a proposta do Atlético Mineiro, em mais uma proposta do Atlético Mineiro pelo lateral direito Paulo Ricardo. Isso porque, por exemplo, nesse momento da temporada, o Paulinho está sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz no banco de reservas, né? Utilizado, que eu digo, na lista de relacionados. Até porque o Paulo Henrique sentiu problemas musculares e o Puma é titular e o reserva do Puma é o Paulinho, né? O Paulinho, campeão ali com a seleção brasileira sub-20 junto com o Ryan. E claro, né, a gente observa, né, que o Paulinho passa a ser importante a partir do momento que o Vasco não tem uma reposição para o reserva. Então, por isso o Vasco recusa aí o interesse do Atlético Mineiro no garoto muito promissor Paulo Ricardo, o Paulinho. Bom, olha só, em reforço chega hoje. A informação dos nossos amigos do NT é que sim, o Cuesta antecipará a chegada entre domingo e o iniciozinho da segunda. Muito provavelmente chegue no Brasil hoje para tentar aí arrumar, né, as suas situações, suas pendências, né, principalmente em relação ao Vasco, exames médicos e muito mais, porque no dia 2, né, a gente tem aí pouco tempo para essa transferência ser concretizada. Então, observando esse cenário, reforço chegando hoje no Vasco, bom, vamos acompanhar para ver, né, informação lá do NTV, beleza? Ó, olha só, falando sobre chegadas, a gente vai precisar falar aí sobre Admar Lopes, que ainda não cansou de buscar reforços, ainda está atrás de um zagueiro pela direita após recusa de Alan Saldívia. Bom, hoje tem Vasco, 8h30 da noite, é óbvio que a gente vai voltar aqui para falar bastante sobre esse jogo e você é meu convidado, então peço para você deixar o seu joinha, porque olha só, daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações, momento incômodo dali, né, do Vasco nessa situação e claro, a gente vem observando todos os cenários do Vasco e trazendo para você atualizado. Fechou? Um forte abraço, saudações vascaínas.